lida e vamos para o próximo assunto, que é biotransformação. Aqui a coisa é bem interessante também, coisas bem novas aí que muitos cervejeiros nunca ouviram falar. Continuando então nossos estudos, agora vamos falar sobre a biotransformação e como ela pode aprimorar o sabor e o aroma do lúpulo na cerveja, né? Então, inicialmente, o que é a biotransformação? A biotransformação é uma forma de alterar as características de um composto sem uma reação química, sem novos compostos químicos. Então, na verdade, ocorre uma reação química, né, mas essa reação, na maioria das vezes, ela é uma reação orgânica, ou seja, a partir ali do contato dos componentes da cerveja, né, do lúpulo, dos íons que estão lá dentro, né, dos polifenóis, dos tióis, desses compostos todos em contato com a levedura vai acabar fazendo uma alteração, processamento, e muitas vezes esse processamento ele leva ao aprimoramento da qualidade sensorial da cerveja, né? Ele melhora, ele transforma alguma coisa de algo para melhor. E aí, como é que a gente pode entender, controlar e atuar para que isso aconteça? Primeira parte, a gente tem que entender o papel aí de cada um desses elementos e como eles podem ser transformados. Então vamos entender primeiro o que são os glicosídeos, né? Então, quando a gente faz o dry hopping, muitos dos compostos ali do material verde, né, das folhas do lúpulo, eles vão ser dissolvidos ali na cerveja. Esses compostos a gente pode dizer que é matéria gramínea, matéria verde, matéria celular verde, né? E dentro desses compostos, um deles tem carboidrato, né? Ele tem ali uma fonte energética. E esses glicosídeos, né, que é um tipo de carboidrato, eles normalmente não possuem nem odor nem sabor, mas eles também não são voláteis. Então, uma vez que eles são ali solubilizados, né, que eles são hidrolisados, que eles entram em contato com o líquido, eles soltam esses compostos e esses compostos podem ser de alguma forma microrefermentados, produzindo um pouco de açúcar, um tipo especial de álcool chamado aglicona, ácidos, né, ácidos graxos entre eles e ou enzimas catabólicas. E o que pode produzir como resultado desses compostos, dessas quebras? Podem produzir, por exemplo, álcools simples, né, álcools aromáticos simples, álcools terpenos, que são extremamente aromáticos, né, são frutado, cítrico, floral, herbal e por aí vai, ou compostos carbonílicos. Esses têm um sensorial também, mas mais. Outro composto são as beta-glucosidases, né? O que é a beta-glucosidase? Ela é um tipo de enzima também presente no material genético ali, né, do lúpulo, e ela é capaz de converter aqueles glicosídeos que acabamos de falar em álcools terpenos. Ou seja, vamos entender o processo. Você colocou o lúpulo em contato ali com o teu mosto, né? A esses compostos foram solubilizados e liberaram dois componentes, aqueles glicosídeos, que a princípio não são aromáticos, mas eles foram solubilizados, estão ali em flutuação, e a beta-glicosidase, que é uma enzima. A reação dessa enzima, ela faz uma quebra desse glicosídeo, e nessa quebra as leveduras vão atuar em cima dessa quebra e vão produzir aí esses compostos aromáticos chamados álcools terpenos. Ou seja, apenas com o contato das leveduras é que é possível que toda essa coisa aí aconteça. Se você só colocar o dry hopping sem o contato ali da levedura, você vai ter a solubilização dos glicosídeos, você vai ter a presença da beta-glucosidade, vai haver a quebra desses glucosídeos, mas não vai haver a biotransformação. É necessária a presença ali ativa da levedura para que ela reaja a partir dessas quebras e produza esses álcools terpenos, né? Uma outra forma de você acelerar essa quebra, ativar ou potencializar, é a partir de enzimas comerciais, tá? Né? Ou da beta-glucosidade, que vem lá da vinicultura, compostos que são disponíveis para você comprar
pingar ali nesse momento de dry hop da tua cerveja e potencializar isso daí. Então ele já acontece naturalmente quando você faz o dry hop no momento ativo ali de fermentação, seja no início da fermentação, seja durante ou já no finalzinho da fermentação, mas ainda em atividade fermentativa, e você pode potencializar por meio de enzimas comerciais que a gente vai falar logo a seguir, as duas principais. Então, as enzimas comerciais mais famosas são a AR2000 e a Rapidase Revelation Aroma. As duas são muito usadas para aprimorar o aroma do vinho, principalmente vinho branco. A dosagem é a mesma do vinho, de 1 a 3 gramas para lotes de 100 litros ali, e você coloca isso no finalzinho da fermentação. Só tomar cuidado com a presença de sulfatos, que eles atrapalham as enzimas. Esses produtos eles não estão disponíveis no Brasil, mas você pode aí, como eu falei, pedir para o amigo trazer de lá dos Estados Unidos, importar, né, uma mala amiga, você mesmo viajando trazer. Além desses compostos, vamos chamar assim de industrializados, há outros elementos, né, outras leveduras e bactérias que também acionam mais, né, ou reagem mais nesse momento, produzindo esses compostos aromáticos desejados. Então, por exemplo, existe esta levedura chamada Metichynicoia reucalfe, que ela está presente no néctar das flores, né? E ela é comercializada por uma marca chamada The East Bay. Assim como a Fermentes, a The East Bay é uma empresa aí que faz leveduras. Então você também pode estar comprando esse tipo de levedura e fazer uma fermentação secundária, e ao invés de usar a enzima, você usa ela para ativar esses compostos, né? Além desta levedura, também tem a Cerevisiae U228, que é uma levedura muito utilizada para vinho branco, que também potencializa esses tipos de aromas, né? Também é uma outra opção. Uma terceira opção são leveduras Brettanomyces. Você pode fazer uma fermentação secundária de curta maturação para não gerar aquele funk, aquelas coisas, apenas aprimorando aí esses compostos. E lembrando que as Brettanomyces, nesse tipo de ação, ela gera muito o éster de abacaxi. Tá? Então, Brettanomyces intermédios, bruxelenses, clausenia, anômalos, né, que é a mesma, elas têm essa capacidade, ou até mesmo a Troá, né? Tem essa capacidade de produzir aí esse tipo de esterificação, esse estilo de aroma. Então, uma das formas de você fazer é uma fermentação mista de 7 dias, curta, ou uma fermentação secundária. Você começa atenuando ali a tua cerveja com a tua levedura mais seca, mais tradicional e menos esterificante, e quando estiver no finalzinho da fermentação você pode adicionar uma dessas apenas para pegar esses açúcares residuais, pegar as enzimas delas e processar, produzindo esses aromas que nós comentamos aí, florais e frutados, ok? E quais fatores aprimorariam naturalmente a ação da beta-glucosidade, né? Que é essa quebra enzimática? Lembrando que são dois processos. Temos o processo da quebra das enzimas, né, dos glicosídeos, e temos a segunda etapa de biotransformação, que é a ação direta da levedura em cima desses glicosídeos produzidos. Então, algumas coisas podem potencializar ou reduzir essa ação da beta-glucosidade. Um dos elementos que reduz a ação é o excesso de açúcar. Por quê? Porque a levedura ela prefere processar açúcar do que processar a beta-glucosidade. É muito mais difícil para a levedura trabalhar os glicosídeos, né? O açúcar ali, maltose, frutose ou a glicose, são alimentos fáceis para ela, que estão ali na boca dela, que ela não gasta energia para utilizar. Então são muito mais preferíveis. Por isso que o momento ideal para a gente fazer esse tipo de trabalho é no finalzinho ali da fermentação, né? Por exemplo, quando você já confirmar que chegou na atenuação final, ou bem pertinho ali da atenuação final, faltando ali 1 ou 2 pontos, tá? Às vezes é melhor você esperar confirmar a FG, até para que quando a levedura atingir esse processamento final, ela produza esses compostos e você monitore ali, por exemplo, um prazo de 24, 48 horas para saber quando você deve interromper o seu processo e já procurar o invase, porque você vai conseguir manter mais ainda esses compostos aromáticos.
Em relação ao pH, lá no finalzinho da fermentação, o pH da cerveja deve estar entre 4,2 e 4,4, né? 4,5, que seria um pouquinho mais alcalino, seria um valor otimizado para essas enzimas comerciais estarem trabalhando. Então, está bem perto ali do pH da cerveja. Isso significa que essas enzimas vão trabalhar muito ativamente, elas não vão ter problemas, né? Lembrando que um pH muito ácido, por exemplo, ali abaixo de 4, vai inibir a ação dessas enzimas. E aí você não vai conseguir esse tipo de reação. Então, por isso que para cervejas sours isso daqui não é indicado. Já um pH alcalino demais, 5,75, seria o ideal para a ação das leveduras. Só que esse pH ele é incomum na cerveja fermentada. Então, a ação da levedura nunca vai estar no pico de trabalho dela. Por isso que a utilização de uma enzima comercial vai te ajudar em muito nessa produção desses compostos. Sem as enzimas você vai conseguir algum tipo de sensorial, mas pelo meio das enzimas, por meio das enzimas, você vai ter uma produção aí 10, 20 vezes maior desses compostos aromáticos. Por último, quanto mais alta a temperatura, melhor é a ação da beta-glucosidade, né? Então, já aproveitando ali o final da fermentação, onde a gente eleva a temperatura para fazer ali um descanso de acetil, para produzir aquela última atenuação final, é o momento ideal para a gente fazer esse trabalho antes da gente fazer o cold crash. Tranquilo? Mais uma enzima aqui, né? Mais um composto. Temos agora a hexobeta-glucanase, que é um composto muito parecido do que as leveduras de vinho fazem, que é a beta-glucanase, né? E essa enzima, ela também é capaz de promover a biotransformação, mas de uma maneira muito menos intensa que a beta-glucanase, que a gente acabou de falar, ok? Só que, diferente da beta-glucanase, que a gente tem aquela questão do pH, de temperatura específico, de ter que colocar enzimas, a hexa-beta-glucanase, ela funciona, ela atua em qualquer momento ali da fermentação. Desde o início ali da tua fermentação, você já pode estar tendo proveito dessas biotransformações. Na verdade, desde lá do IRPO, a hexa-beta-glucanase já começa a fazer uma quebra dessa enzima. Então você pode aproveitar todo o seu trabalho de lupulagem de whirlpool e de fermentação para ter ativação dessa enzima e também estar produzindo esses compostos aromáticos que nós tanto desejamos na IPA. Lembrando que as Brettanomyces ela tem uma capacidade muito maior de processar esse tipo de biotransformação. É por isso que também existe essas IPAs onde é a inoculação de breta, mas logo ela é envasada e pouco maturada e já fornecida comercialmente, ou seja, nunca vai chegar naquela ação secundária de Brettanomyces gerando funk, vai ser uma geração muito mais de compostos cítricos. Lembrando que a Saccharomyces, ela geralmente vai dar uma puxada para o frutado, ali para o abacaxi, né? Às vezes para a manga, ela é menos cítrica e mais frutado, ok? Mais para esse lado aí do abacaxi. Vamos relembrar aqui dos álcools terpenos, né? Os 3 componentes sensoriais mais importantes e mais desejados para a IPA. Temos o linalol, que é um componente cítrico, temos o geraniol, que é um componente floral, né? É um óleo floral, e temos o citronelol, que ele também é cítrico. Então, linalol, geraniol e o citronelol, ok? As leveduras ale, algumas delas, podem alterar durante a etapa de fermentação o perfil sensorial do lúpulo que ele está. Então, quando você faz ali uma lupulagem forte de whirlpool ou de início de dry hopping, pode ser que haja um tipo de conversão. Então, desses 3 aromas, olha o que pode acontecer. O linalol ele é bem estável, então ele é muito difícil de se converter. Então você tem ele lá no whirlpool, esse componente cítrico, e ele vai permanecer estável até a cerveja pronta. Mas o geraniol, que é o floral, que ele é extremamente aromático, ele pode sair da tua cerveja com muita facilidade. Esse sim, ele pode ser transformado em citronelol, que vai ter uma pegada mais cítrica, especialmente em temperaturas mais altas de fermentação. Então, quanto mais geraniol tiver o lúpulo,
e você colocar esse lúpulo ali no Whirlpool ou no início da fermentação, maior vai ser a capacidade de transformação deste óleo aromático em citronelol, saindo do floral e indo para o cítrico. E alguns lúpulos potencializam essa biotransformação. Aqui a gente tem uma lista bem extensa aqui dos lúpulos que potencializam esse tipo de biotransformação. Entre eles aqui Centennial, Chinook e Sequoia são os mais utilizados ou os mais propensos a fazer isso daí. Caso você queira preservar este geraniol, o melhor é você fazer um dry hopping depois da fermentação. Já que ele é muito volátil, é interessante que não tenha nem contato com levedura, você passe para outro balde, né? Nem tenha CO2 em suspensão. Então essa trasfega ali do balde fermentador para o balde maturador é uma boa ação que você pode fazer aqui para você preservar essa pegada mais floral na tua cerveja, tá? E aí você pode usar também lúpulos mais estáveis, com bastante geraniol e com pouca ação de biotransformação para potencializar esse aroma floral. Então, entre eles, a gente temos o Comet, Hallertau Blanc, Polaris, Amarillo, né? HSBC 366, que é um lúpulo experimental, Summit e Victoria's Secret. Eu já utilizei Victoria's Secret e acho fantástico, né? O floral do Victoria's Secret é muito bacana. Às vezes ele pode dar uma pegada também de tutti-frutti, principalmente se a fermentação for temperatura mais elevada. Uma outra sugestão é usar um pouquinho de semente de coentro moída. O mesmo semente de coentro que é usado na Witbier, porque a semente de coentro ela tem bastante linalol e é o mesmo composto linalol que a gente tem aqui no lúpulo, né? É o mesmo. Então você consegue dar essa pegada aí e essa conversão do linalol em geraniol após a fermentação. Então uma dica que eu estou te dando, que você pode usar um pouquinho aí de semente de coentro, talvez ali umas 2 a 5 gramas para um lote de 20 litros, moe elas, coloca ali para fermentar junto com a levedura e vai ocorrer essa biotransformação, gerando mais ainda esses aromas de flores. Ok? Vamos falar agora dos tióis. Tióis também são outros elementos, né? Eles têm uns nomezinhos um pouquinho mais chatos, como 4-MMP, 3-MH, 3-MHA, né? E a gente vai entender como é que eles são e quais são os poderes aromáticos. Os tióis eles também são bastante frutados, né? O 4-MMP tem uma pegada de cassis, o 3-MH tem uma pegada de groselha, o toranja, né? O 3-MHA de maracujá e goiaba. E eles podem ser convertidos após a biotransformação também da levedura, né? Então vamos entender o que são esses tióis. Os tióis são componentes derivados ali do radical sulfúrico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tióis. O tiol naturalmente ele é muito processado por leveduras lagers, né? Ali no início da fermentação, dá aquele cheiro ruim da fermentação, às vezes de legumes cozidos, de ovo podre. Mas você tem uma características muito interessantes, né, de alguns tióis exóticos presentes em poucas quantidades de lúpulo que você pode produzir aromas bastante interessantes, principalmente potencializando groselha, toranja, abacaxi, maracujá e cítricos. Só tem que tomar cuidado porque o mesmo processo que potencializa esses tióis bons, eles também podem potencializar os tióis ruins. Então, quando você for trabalhar com tióis, eu quero assim que você já tenha um conhecimento maior e um cuidado muito mais atencioso no teu processo de fazer cerveja, para você acabar não produzindo um composto sulfúrico ruim e aí você vai ter um off-flavor terrível. Então a cerveja pode sair cheirando a esgoto, pode cheirar a vômito, golfo de bebê, coisas bem ruins, tá? Porque esses compostos ele tem um radical de enxofre. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar com tióis. Mas vamos lá aprender como é que a gente mexe com eles. Então os tióis eles têm 3 classificações, 3 tipos de tióis, todos eles têm o mesmo radical de enxofre, tá? Eles podem ser do tipo aquilsulfidros, polissulfidos, terpenóides sulfúricos, todos eles são ruins, então dão aromas repolho, cebola, vegetal cozido, coisas ruins, mais ligado a uma comida salgada do que a uma cerveja. É muito interessante que
que esses tióis, que são ruins na cerveja, eles são muito utilizados em comida processada. Então, por exemplo, para fazer linguiça de cachorro-quente, salsicha de cachorro-quente, são muito usados esses tipos de compostos aqui, ó, para fazer aquelas sopas de saquinho, para fazer aquele cup noodles, né? Todos aqueles compostos artificiais, se você der uma olhada lá atrás, você vai ver esse tipo de composto químico, porque eles são muito usados como sabores artificiais para lembrar vegetais cozidos e coisas que vão bem assim num cachorro-quente, numa sopa, num molho de carne, coisas assim, mas que numa cerveja não é legal. Temos também os tioésteres, que eles são pouco aromáticos, né? Eles são derivados ali dos alfa-ácidos e eles geram ácidos graxos. Ácidos graxos são ruins para a cerveja, porque eles acabam que pode deteriorar ali a tua espuma e também pode dar alguns aromas ruins, lembrando a queijo, mofado, coisas assim. Mas eles podem ser biotransformados em ésteres frutados durante a fermentação. Mas eles são tão sutis que a percepção humana fica muito difícil em cima deles. Ele acaba que é um complemento do que ser uma coisa potencializada. E por fim, nós temos esses tióis polifuncionais, que eles são extremamente intensos e são extremamente frutados. Esses sim são os que a gente quer trabalhar. Esses são os que são convertidos em ésteres de frutas durante a fermentação, principalmente pela adição de enzimas de beta-liase ou por leveduras de vinho. Essas enzimas beta-liase são aquelas que eu falei que são comerciais e leveduras de vinho são principalmente as leveduras de vinho branco, tomando cuidado que as leveduras de vinho branco também geram polifenóis, tá? Que vão aumentar ali a complexidade da sua cerveja, mas podem gerar algumas coisas que não vão ser muito legais aí numa IPA. Então é bom você fazer uma experiência antes para você ver o que resulta ali dessa utilização. Por exemplo, fazendo uma fermentação mista usando uma S05 com uma levedura de champanhe, ou deixando a levedura de champanhe para fazer uma inoculação ali numa secundária, ou 3 dias depois da S05 para ela já fazer uma redução maior dos açúcares. São coisas que você pode estar experimentando, tá? Então vamos falar aqui dos principais tióis polifuncionais. Aqui estão os nomes técnicos dele, tá? É um acrônimo aqui desses nomes. Então a gente tem basicamente esses dois compostos. O 4-MMP ele vai gerar madeira, groselha e cassis. E groselha é um perfil exótico muito procurado e muito legal para você puxar aí para a tua cerveja, para uma Hazy IPA. Mas ele também é bastante volátil, então é difícil a gente manter ele na cerveja. Por isso que é melhor você fazer um dry hop após a fermentação, para que ele fique lá, para que esses tióis fiquem e possam ser processados aí pela tua levedura. Exemplos de lúpulos que contêm bastante desse tipo de tióis são Citra, Sequoia, Eureka, Summit, Apollo, Topaz, Mosaic, Equinox, Galaxy e Nelson Sauvin. Nelson Sauvin, por exemplo, é o que mais tem. Principalmente ele dá um tiol de vinho branco, né? De uvas verdes. E é bastante interessante aqui essa pegada de uvas verdes do Nelson Sauvin. O 3MH já tem uma outra pegada, né? Mais pegada ali para frutas amarelas, para goiabra, toranja, groselha também, mas é uma pegada mais diferente, né? Aqui a gente fala que é mais coisas escuras, frutas vermelhas, frutas escuras, aqui mais frutas amarelas. A diferença é que o 3MH ele é bem mais estável, então ele consegue ser preservado desde o início da fervura e assim é mais fácil você produzir esse tipo de tiol e manter. Então você pode fazer desde um whirlpool, uma extração ali do teu lúpulo no whirlpool, ou no dry hop no início, no tempo da fermentação, não importa, sempre você vai ter uma extração maior desse tipo de composto. E os lúpulos que mais dão esse tipo de composto são muito parecidos com esse aqui, ó. Olha, Citra está dos dois lados, Sequoia está dos dois lados, Eureka está dos dois lados, né? Então o que acontece? Que esses dois compostos, eles são normalmente encontrados nos lúpulos, né? Eles não andam ali sem parado. Alguns, obviamente, como o Nelson Sauvin, vai ter uma quantidade muito maior do 4-MMP, assim como o Calypso do lado de cá também vai ter uma toranja muito forte aqui do lado do 3MH. Como eu falei, esses tióis ele levam um tempo para serem processados, né, para serem biotransformados. Até porque, como eles geralmente dependem de uma atividade
de uma levedura e a levedura está fraquinha ali, né? No final da fermentação ela já está muito fraquinha, então eles vão levar ali alguns períodos, né? Algumas semanas, às vezes alguns meses, para eles serem potencializados na tua cerveja. Então o melhor tipo de envase para você ter esse tipo de tiol vão ser latas e garrafas, né? Para o cervejeiro caseiro, obviamente, está falando aí de garrafas. Muito mais fácil do que a gente ter isso daí em post-mix. Então, o pico de geração desses tióis vão estar aproximadamente de 2 a 3 meses de guarda e eles desaparecem depois de um ano. Então, também não dá para guardar demais. A gente está falando aqui de Reis e IPAs, são cervejas para serem consumidas em no máximo 3 meses mesmo, tá? As leveduras de vinho, como eu já tinha falado antes, eles podem ajudar a produzir esses compostos e você pode usar ela também lá no priming. Você joga essa levedura que ela vai estar bem forte, né? Bem mais robusta do que a levedura que está em suspensão, que fermentou a cerveja, que está enfraquecida, e acaba que a levedura de vinho ela vai pegar esse açúcar do prime mais rápido e vai ser capaz de produzir esses tióis mais rapidamente. Lembrando só, como eu falei, que além dos tióis, leveduras de vinhos também criam outras coisas, né? Criam polifenóis, né? Criam coisas ali que podem não ser agradáveis. Por isso que é importante você entender o sensorial provindo aí das leveduras de vinho. Lembrando que, da mesma forma, igual eu já falei lá no início, os tióis bons e também os ruins podem ser aumentados. Então, aqui às vezes fica ali na sorte de você saber o que você está produzindo, para tomar cuidado de, às vezes, você não ter azar e produzir ali um queijo, uma coisa, um daqueles que tem aquela pegada de comida salgada, de vegetais, e acabar estragando a tua cerveja. O último detalhe é que os nutrientes de levedura que tem muito DAP, né, que tem muito nitrogênio, eles prejudicam a produção do tióis. Então, geralmente, a gente tem dois tipos de nutrientes. Nutrientes sem nitrogênio, sem DAP, que são muito utilizados para cerveja, e nutrientes de leveduras com muito DAP, que geralmente é usado para cidra e hidromel. Então, esses nutrientes de hidromel, eles não são muito bons nessa condição, porque o efeito do DAP lá ele vai acabar absorvendo os teus tióis e você vai perder eles, né? Porque o tiol reage muito com nitrogênio e acaba que você se perde. Então, só para complementar, né, evite aí você usar aquele nutriente da Leyland que ele tem enriquecido em DAP. Prefiro um da Saccharomyces, que da Saccharomyces não tem nitrogênio e você vai ter uma melhor produção desses tióis. Falando ainda um pouquinho mais aí sobre essas leveduras de vinho, como eu falei, elas têm um potencial danado para produzir esses tióis. Das leveduras de vinhos que existem, essas três aqui, ó, Zimaflore VL3, VL1, VIN13 e VIN7 são os que mais trabalham em biotransformação. Eu tentei procurar essas leveduras no mercado brasileiro e realmente eu não encontrei, mas é possível que lá pelo sul, em algumas lojas específicas, a gente acabe encontrando essas leveduras por lá, tá? Como eu falei, tomar muito com os fenóis, né? Tomar cuidado com esses fenóis vindo dos vinhos, que eles podem atrapalhar. E você pode usar um pitch rating bem menor, como por exemplo, usar de 3 a 10% de levedura de vinho e o restante da levedura Saccharomyces tradicional para você fazer uma fermentação mista. Ou adicionar levedura de vinho lá no final da tua fermentação, fazendo uma secundária. Em excesso, esses fenóis do vinho podem dar flavors ruins. Pode passar por defumado, plástico, pimenta seca, que especialmente aí numa Hazy IPA vai ser bastante prejudicial. E também evitar trigo ou alguma coisa que tenha muita proteína, porque além de você ter uma probabilidade maior de gerar o 4-vinil guaiacol, aquele que é o cravo da Índia, né, por conta das leveduras de vinho, a presença proteica ela vai acabar absorvendo os tióis também, né? Proteica, lembra que eu falei, né, que as proteínas elas acabam que ela funciona como uma esponja e ela absorve ali, isso daí combina e você pode numa atividade, por exemplo, de cold crash, ou de usar gelatina
e a gelatina fazer precipitar esses compostos aromáticos e acabar você perdendo isso na tua cerveja final. Do mesmo modo que nós falamos ali da sinergia inicial entre os lúpulos, né, de combinar os aromas, aqui a gente também tem essa parte aromática mais detalhada, mais bem detalhada daquilo que você quer trabalhar. Então, quando você quiser aumentar esses compostos, esses tióis que nós falamos, aqui tem algumas sugestões de lúpulos que você pode usar em conjunto, que eles vão combinar muito bem. Então, por exemplo, qualquer um desses daqui, ó, Citra, Simcoe, Eureka, dessa linha, você pode usar eles juntos, desde ali do Whirlpool até o Dry Hopping, que eles combinam muito bem, produzem muito bem esses tióis. Se você quer produção de geraniol, aqui também tem uma lista de lúpulos que produzem esses aromas. Lembrando que você vai perceber, ó, caso Mosaic, o Mosaic vai aparecer dos dois lados. Então o Mosaic ele produz tanto a parte de frutas amarelas, frutas vermelhas, né? Tanto a parte de frutas vermelhas quanto de frutas amarelas, e essa parte mais floral também. Por último, aqui a gente tem também a parte de linalool, né, com frutas mais cítricas, algumas outras sugestões de lúpulos aí, que eles não são tão aromáticos quanto esses primeiros, eles são bem mais sutis, e aí você precisa também usar numa escala maior, principalmente ali em Whirlpool, né, quantidade para você produzir esses aromas vindo desses lúpulos, acaba que tem que ser uma quantidade bem maior, o dobro ou o triplo. Na prática, por exemplo, para fazer 20 litros de cerveja, 50 gramas de citra com Simcoe vai ser mais do que suficiente para você usar ali no teu Whirlpool e usar alguma coisa, ainda sobrar alguma coisa para o dry hopping. Agora, se você já for partir para essa linha de baixo, talvez você vai precisar ali de uns 100, 150 gramas de lúpulo para conseguir uma extração desses óleos que são mais raros.